Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desconstruir. Hoje estamos aqui com duas mães e com o tema das lágrimas ao riso. Temos connosco a Raquel Conforto tem 35 anos, é mãe do Renan, de 9 anos. Ela está na Austrália há 12 anos e é natural da Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Muito bem-vinda, Raquel. Obrigada. Adorei o convite, muito obrigada. Vamos desconstruir juntas. E também estamos com a Ana Lopes, que é fisioterapeuta, personal trainer, massoterapeuta, especialista em pilates e zumba e mãe. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, eu costumo dizer que a maternidade é uma montanha-russa de emoções. Então, a gente tem, principalmente ali no início, né, muito medo, muita dúvida e situações de sufoco que a gente passa. E que hoje, quando a gente olha para trás, a gente dá risada. Ana, você tem alguma situação em mente que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu acredito que eu tive um episódio quando o Matheus era pequeno, aonde a gente deixou ele cair da cama. E isso, naquele momento onde a gente, né, tudo é muito novo, causa um certo pânico, né? Um bebezinho inocente ali que mal sabe se expressar. Acontecer algo desse tipo faz com que a gente se sinta péssima, né? A pior mãe do mundo. Foi um momento de grande desespero, assim, na época, né? E que hoje, obviamente, a gente ri, porque dentro de tudo que foi acontecendo na situação, né? Mas com certeza foi algo que nos deixou bastante tensos no momento, então, e que hoje a gente ri. Sim, sim, eu imagino o susto. Que desespero. No começo, onde tudo é tudo tão novo, né? Foi, aí você fica naquela coisa, ai, leva para o hospital, não leva, o que que a gente precisa fazer, quais são os primeiros, né? Porque tem a questão, a gente já chegou a aprender, principalmente eu sendo da área da saúde, a questão dos primeiros socorros, né? Que super ajuda em vários momentos, mas nesse momento, assim, não tinha algo muito específico, né? A gente não sabia o que fazer, e aí eu me lembro que era importante, se o nenê vomitasse depois de uma queda, que realmente levasse no hospital. E aí ele chegou a vomitar devido à queda, e aí a gente falou, não, vamos para o hospital, pelo amor de Deus. E aí ficou lá em observação, realmente não aconteceu nada, foi mais o susto mesmo, né? E ele chorar também era um bom indicativo, e ele estava chorando, então assim, foi mais mesmo o choque de toda a situação. Se você ainda da área de saúde, podia, né? Tinha ali alguma coisa, né? Eu, totalmente leiga no assunto de mãe, já bate o desespero, já quer sair correndo para o hospital. Como foi contigo, Raquel? Tens alguma situação para partilhar dos teus desesperos? Quando vocês me falaram do tema, a primeira coisa que me veio à cabeça, o Renan ainda era uma ervilhazinha, assim, ó, era só vou ser mãe. E eu fui à casa de uma amiga, e aí eu tinha contado a gravidez, eu não tinha barriga, não tinha nada. E aí ela me deu de presente uma mamadeira. Foi o meu primeiro momento de desespero, que eu olhei para aquela mamadeira, eu tenho essa foto dessa mamadeira até hoje. Eu olhava para a mamadeira e eu entrei em pânico. Eu falei, como assim? Eu vou ter que alimentar uma criança pro resto da vida, é isso? Porque até então não tinha caído a ficha. Hoje eu olho para essa foto dessa mamadeira, né, que me remete a isso aí, no momento que eu fiquei desesperada, e eu conto pra minha amiga até hoje, cara, você me deixou desesperada com essa mamadeira. Essa foi uma das situações que hoje a gente pode rir, né? Só o começo. Sim, na verdade foi a conexão com a realidade, né, Raquel? Uhum. Exato. Que interessante. Quanto tempo você estava de gravidez quando isso aconteceu? Nossa, eu tinha, sei lá, 3 meses. Eu tinha acabado de começar a contar para as pessoas que estava grávida. Quando eu escolhi, falei, vou ser mãe. Eu nunca tinha carregado um bebê no colo. Simplesmente falei, queria ser mãe nova. E tava, eu e meu marido, a gente já estava casado, a gente tinha vontade de ser pais. E vamos ter um filho? Vamos. Mas imaginava que ia demorar, né? Mas não demorou. E nesse momento aí foi o primeiro momento, assim, de realidade. Caraca, tem um ser humano para eu cuidar. É isso que vai acontecer. Então a mamadeira foi desesperador. Não vai ser um boneco que você vai carregar no colo, vai precisar que você alimente. Pois é. Ai, foi difícil. Uhum. Foi só o Sim. primeiro, é o primeiro momento ali que a gente pode falar nesse assunto.
dessas lágrimas. Vocês recordam-se desse primeiro encontro com as vossas crias? Encontro, falo, extra-uterino, né? Cá fora. Como é que foi? Então, na verdade, isso é uma coisa que, para mim, pode ser desconstruída. Muita gente pinta que o parto é aquela coisa mágica, né? Aquele momento, o primeiro encontro com o bebê. Para mim, não aconteceu dessa forma. O primeiro momento, para mim, quando o Renan nasceu, o parto tinha sido tão cansativo e tão exaustivo que no final, só olhei para ele e falei: nasceu, tá saudável. O médico ainda assim: você quer que eu espere para quando você for pro quarto entregar? Ou posso levar para sua mãe? Eu falei: moço, pode levar o bebê para minha mãe. Eu estava cansada. O primeiro momento de conexão como mãe para mim foi depois que eu estava no quarto, que ele veio para amamentar. Aquele foi o primeiro momento que eu conheci o meu filho. O momento mágico para mim foi esse. Não foi o parto, não foi aquele momento, aquela foto que tem lá da cesárea, eu tô assim, ó, exausta. Só o pó. Não sei como foi para você, Ana, mas essa foi a minha experiência. Sim, não, foi também. O meu foi diferente do seu parto normal. Foi essa mesma sensação, assim, eu tava exausta no final. Eu falei assim, eu tenho que empurrar com todas as minhas forças agora, porque se eu não empurrar agora, eu vou desmaiar aqui, que eu não aguentava mais também. Quando ele nasceu, colocaram ele no meu peito, eu tive meu parto na água, né? Eu lembro que a minha mãe tava também, dentre algumas outras pessoas, e aí ela falava, vai, abraça ele, filho. E eu falava assim, tô abraçando. Eu tô abraçando, assim, bem, né? Cansada Sim. também. Aí só também deram pro pai dele, depois que ele cortou o cordão. E eu só queria realmente me recuperar ali naquele momento. Ainda não tava muito conectado com o bebê, não. Acho super importante, né, ouvir esses relatos, porque até para desconstruir, como vocês disseram, e desmistificar essa romantização toda, até de instinto materno, de amor, que, enfim, muita gente passa por um momento de estranheza no nascimento, né, dos filhos. E isso é o sentimento mais humano do mundo, porque afinal de contas, aquele ser é estranho, né? Nós passamos 9 meses, ou enfim, aproximadamente 40 semanas com aquele ser na barriga, mas nós não sabemos, nós só projetamos, só imaginamos o que é aquilo. E o parto é uma missão. Que seja mais fácil, mais, enfim, desafiador ou menos, é uma missão. A missão de colocar aquele ser no mundo. Então, assim, acho super potente o que vocês disseram, assim, exausta, assim, eu consegui dar vida a este ser, né? E não fica muita disponibilidade para o resto, para além de ser esse estranhamento, assim, o parto é uma perda também, né? O bebê não está mais dentro, está fora e agora está aqui. Então, acho super válido, né? Vocês trazerem essa coisa de que o amor é uma construção também. E tu estavas a falar, Raquel, o encontro, então houve encontro, mas o encontro para ti foi no quarto, quando tu Sim, estavas um pouco mais disponível e a mãe e o bebê vão se encontrando ao longo do tempo. Não é, sim. não é um encontro que está ali. Não é aquele clique de novela, né? Que Aham. assim colocou no mundo, olhou. Não acontece, pelo menos para mim não aconteceu. E talvez Uhum. muitas pessoas, talvez na hora não consigam, tipo, admitir que não aconteceu também para você naquele momento. Exatamente. Mas é natural e foi acontecendo naquela conexão, na hora que tipo, você amamentar e que você vai se recuperando, você vai conhecendo o seu bebê vai te conhecendo melhor. Sim, talvez a gente poderia dizer que tem o momento de você primeiro conhecer o bebê, quando ele, né, sai de você, você tem o primeiro encontro ali com ele, e depois de vocês estabelecerem a relação. E aí ter essa Uhum, conexão que vocês falaram, né? Que foi depois, não foi no momento do parto, foi depois. E que continua, né, ao longo da vida. O vínculo vai se fortalecendo, o amor vai aumentando. O bom é a gente realmente desconstruir esse mito, porque, como você falou, Raquel, muitas mulheres talvez se sintam na obrigação de falarem, ai, amo, né? Um amor assim que recebem o bebê no colo, quando na verdade não é o que elas estão sentindo. não é o que tá sentindo realmente. E eu acho que até eu mesma acho que demorei a admitir e falar isso, que tipo,
né? Que não foi nesse momento de imediato. Eu acho que, na minha opinião, também isso é parte das nossas crenças limitantes, né? Uhum, Que a gente, na verdade, carrega durante toda a maternidade, né? Muitas vezes. Tem gente que demora para entender que, na verdade, para mim, como você comentou, era necessário e é necessário que a gente primeiro, desde o parto, na minha opinião, se priorize, né? No caso, primeiro você precisa estar ok, se sentindo recuperada para que haja essa conexão, né? Como que você uhum, vai conectar com esse novo ser que você aguardava tanto e que sim, a gente já amava mesmo sem conhecer, mas que uhum. sim, a gente precisa estar saudável ali de uma forma bem para que a gente possa ter essa conexão, porque a gente precisa ir desconstruindo essas crenças que a gente tem, como a Camila mencionou, que a gente vê nas novelas, né, desse amor todo logo que nasce, e a gente acaba, na verdade, carregando isso durante toda a maternidade, muitas vezes. Com certeza, e o quanto isso pode gerar culpa nas mulheres, né? Não tem um manual de instruções ou não tem algo que diz é assim, até seria fácil, seria ótimo, assim. Só que não é assim, nós somos seres humanos, cada um com a sua subjetividade, então há pessoas que vão conseguir até construir essa relação de amor durante a gravidez, há outras que vai demorar tempo, há outras que nunca vão conseguir. Então, assim, tem outra parte do lado da maternidade que é a ambivalência da mãe. Assim, quem nunca teve vontade de atirar um filho pela janela fora, né? Ter vontade não é um crime, assim. Fazê-lo é diferente, né? Mas é o sentimento mais humano do mundo e não é aquele bebê assim, nossa, que desespero. Daqui a pouco você tá de volta. Ai, não. Mas é a ambivalência, né? Assim, é nesse amor e nessa coisa, ai, não aguento mais, né? Assim, o que se faz é Sim, diferente pensar, ter esse sentimento de fazê-lo, né? Obviamente sim, é lógico, muito lógico. diferente. Mas a mãe teria que ser só esse ser que ama, sem mais nada. Esse primeiro momento aí de desespero, de quando você vai para casa e você tá com um bebezinho recém-nascido, um outro pensamento assim, desse primeiro momento, porque quando você não tem um filho, se eu chegar em casa e eu quiser tomar um banho, eu vou chegar em casa e tomar um banho. Se eu quiser ir ao supermercado, eu vou ao supermercado, a hora que eu quiser, como quiser. E essa realidade também de o que eu fiz com a minha vida? Meu Deus, agora eu não consigo ir no mercado. O mercado ficava do outro lado da rua, eu não conseguia sair. Porque na minha cabeça também, eu tinha uma outra crença de que eu só tinha que amamentar no peito. Nem tirar o leite eu não tirava. Para mim era essa a única opção que existia no mundo, porque foi passado assim para mim. Então, tipo, minha mãe amamentou, minha avó amamentou, eu falava, como assim não vou amamentar? E eu tinha leite para amamentar. Então, eu fiquei presa, eu me sentia um pote de leite. Eu ficava dentro de casa amamentando. E aí, nem pro meu marido, por mais que ele quisesse ajudar, ele estava sentado com o Renan em casa e eu vou no mercado, o mercado do outro lado da rua. Aí a criança, ele me ligando desesperado, o Renan gritando. Eu já tenho que voltar para casa. Isso um desespero, uma coisa que eu criei para mim mesma. Eu não conseguia ter meu próprio espaço, momento, porque eu também criei essa crença de que eu tinha que amamentar e eu tinha que estar ali presente. Esse é um outro desespero do começo. É importante saber sobre o desejo das mães também, não é? Que não há uma maternidade, que existem várias, e não é, Raquel, como tu estavas a falar, assim, para ti havia só aquela possibilidade de amamentar, ainda que isso tivesse a causar sofrimento, então não há uma maternidade, mas nós ainda se fica tão preso, né, a essas crenças, esses tabus, enfim, essas coisas que a sociedade fala e que acho que seria interessante cada vez mais as mulheres poderem se questionar sobre o desejo delas e que mães é que elas conseguem ser, que elas querem ser. Não é as mães que os outros querem que elas sejam. Sim, sabe o que isso me fez lembrar? Uma situação que eu vivenciei assim que o meu filho nasceu. Acho que ele estava na primeira semana que a gente estava em casa e o mercado também era perto e eu estava sozinha com ele. Eu falei, acho que eu vou lá, vou botar no carrinho. E coloquei, a gente começou a andar. Ele, eu parei na rua, falei, o que eu faço? Eu volto ou eu vou? Eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, vou pegar ele, peguei. Aí ele parou de chorar, botei no carrinho. Eu falei, eu vou. Eu tenho que ir, senão eu não vou nunca. E aí eu fui com ele chorando. Mas por um momento ali me parou realmente para pensar assim, ele não pode chorar.
que eu tô fazendo de errado? Não tem nada de errado. E a gente só vai descobrir isso depois. Né? Até como a Ana estava falando dessa preparação, Ana, isso é importante a gente se preparar realmente para como vai ser essa vida depois, porque tem muitas crenças, tem muitos mitos, e a gente às vezes só vai segui-los, a gente não vai se questionar se a gente não souber. É importante saber sobre o desejo das mães também, não é? Que não há uma maternidade, que existem várias, e não é, Raquel, como tu estavas a falar, assim, para ti havia só aquela possibilidade de amamentar, ainda que isso tivesse a causar sofrimento, então não há uma maternidade, mas nós ainda se fica tão preso, né, a essas crenças, esses tabus, enfim, essas coisas que a sociedade fala, e que acho que seria interessante cada vez mais as mulheres poderem se questionar sobre o desejo delas e que mães é que elas conseguem ser, que elas querem ser. Não é as mães que os outros querem que elas sejam. Sim, e que elas possam ser acolhidas também, né? Nos seus desejos, não criticadas ou se sentir culpada por aquilo que elas estão fazendo, serem escutadas realmente, né? Validadas no que elas estão expressando, né? Do desejo que elas têm. Eu acho que também não é tanto, também, claro, né? A gente está passando por uma transformação em relação a essas consciências com a rede social hoje, né? Que possibilita a gente divulgar mais a realidade, não só as flores das novelas, né? Eu acredito que muitas vezes nem é parte somente da sociedade, mas até da nossa própria criação, né? E a gente querer copiar coisas que, na verdade, a gente faz inconscientemente, né? Eu lembro, assim, por exemplo, de me pegar muitas vezes querendo fazer absolutamente nada e me sentindo culpada porque eu não Sim. estava sendo produtiva, entendeu? E aí eu lembrei, assim, de cenas de minha mãe não parando um minuto em casa e sempre tendo que fazer alguma coisa, sempre arrumando a casa, sempre fazendo as coisas. E aí você, inconscientemente, muitas vezes, acha que é isso que você tem que estar fazendo sempre, ou arrumando a casa, fazendo as coisas, estando com o filho, ou trabalhando, né? E aí você entende de onde vem esse sentimento, que na verdade não é nem o que os outros estão falando, porque ninguém estava me falando nada, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Eu percebi que eu estava simplesmente copiando o que eu achava que era certo e o que eu tinha inconscientemente, né, na minha memória. Então é isso que a gente talvez algumas vezes tem que prestar atenção. Era uma outra época, né, para começar, onde muitas das mães, não que isso as façam trabalhar menos, mas que muitas das mães eram mães que ficam 100% ali em casa, independente, né, na realidade de você ficar em casa ou de ter uma vida profissional. É importante você saber que você tem que ter os seus momentos e que não tem problema, né, e que tá tudo bem. Sim, que é importante, né? A gente precisa mesmo desse momento de não fazer às vezes nada mesmo, para poder dar conta também de algumas outras Com coisas. certeza, assim, nós carregamos a nossa cultura, a nossa educação, com quem é que nós todos aprendemos a ser mãe, ou enfim, temos como base? Com as nossas mães, né? Ou os cuidadores. Sim. São a base, ficam restos inconscientes, então é necessário fazer essa passagem também de que mãe é que eu tive, que mãe é que eu quero ser, o que eu quero levar e o que eu quero deixar ali, não é? Mas é preciso dar-se conta que existe esse processo, como tu estavas a falar, não é? Assim, por vezes fica-se só num processo inconsciente de repetir as coisas que causam sofrimento e nós não entendemos porquê, não é? Tem um trabalho, é uma revolução quando se torna mãe, né? Ou pode ser, não é sempre, mas pode ser uma revolução interna o tornar-se mãe. Com certeza. Raquel, se você me permitir, tem um fato interessante curioso, assim, da sua história que eu me lembro, engraçado. Você mencionou muito tempo atrás, quando as pessoas, em dois momentos, na verdade, na sua vida. Um foi o momento quando você estava grávida, que geralmente as pessoas queriam contar da experiência do parto delas. Você fala, não quero ouvir, não quero ouvir, né? De colocar um limite ali. E o outro foi na sua experiência de parto. Então, primeiro, essa questão da gravidez, como cada parto é um parto, né? Cada um tem a sua experiência. Também tem a questão de, hospital. Tem pessoas que falam, eu quero escolher o hospital X porque tem os médicos melhores e blá, blá, blá. E eu não tinha isso na minha cabeça. Para mim, é assim, da forma que o meu parto fosse acontecer, ia acontecer seja no hospital X, ou em casa, ou da forma que for. Então, eu escolhi o hospital mais próximo da minha casa. E não era o favorito das pessoas.
Então, toda vez que eu comentava, eu vou ter no parto no hospital tal, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ai, mas eu tive um parto nesse lugar e meu parto foi assim. Eu, não termina, por favor. Eu não quero saber das experiências ruins, porque isso ia ficar, né, na minha cabeça. E eu falei: eu quero ter a minha própria experiência. E eu acho que é um pouco assim, não sei, acho que a gente tem que, às vezes, colocar um pouco de limite, né? Fazer um filtrinho aqui na nossa cabeça e poder ter nossas próprias Decisões, né? decisões, é. E a outra questão foi quando eu realmente estava lá no parto. A minha mãe e minha tia, o parto aqui demorando horas e horas e horas e horas, e elas olhando pra mim com umas caras assim, ó, tipo, ai, coitadinha. E eu olhava pra cara delas, aquilo ali não me ajudava em nada, aquela imagem. E eu só olhei pra cara delas e eu falei assim: gente, por favor, só vai tomar um café, vai fazer alguma coisa que vai demorar. E aí elas foram e assim, não ajuda, né, naquela situação, entendeu? E foi isso. Eu acho que a gente tem que colocar alguns limites mesmo, mas tentar fazer isso de uma forma leve, se possível. Mas às vezes ali no momento também não dá, né? Com você com dor e a pessoa olhando talvez não vai sair de uma forma mais adequada, mas vai ter que sair, né? É, mas assim, é aquela coisa, né? Assim, é mãe, é tia, e tá te olhando naquela situação, naquela aflição, e vai te olhar tipo, ai meu Deus, coitadinha. Só que, tá bom, eu sei, gente, mas nesse momento eu não posso ser a coitadinha, eu tenho que ser a forte. Então, vai, pelo amor de Deus. E foi isso, mas deu tudo certo. Durante o parto e tudo isso, a gente recebe julgamento o tempo inteiro, né? É muito chato, mas a gente vai aprendendo a lidar. Eu lembro que também, durante a gravidez, eu tirei uma foto que, sabe quando você dá um pequeno pulinho? Eu dei um pequeno pulinho, mas na foto parece que você dá um pulão. Meu Deus do céu, eu recebi tanto julgamento disso aí. Pessoas, pelo amor de Deus, você vai descolar a placenta e não sei o que, não sei o que lá. Aquilo me causou mais estresse, mais ansiedade do que o pulinho que eu dei. E eu aprendi a criar esse filtrinho. Às vezes você só escuta, você pode não concordar, mas você. Ok. É porque na realidade, né, muitas das pessoas, elas, principalmente aquelas que nos amam, elas não fazem por mal, né? Elas fazem achando de que alguma forma elas estão ajudando, ou elas Sim, fazem de uma maneira inconsciente, não pensam antes de falar, né? Porque cada um sim. de nós está num processo aí de evolução, de self-development, né? Que fala. Uhum. É o que você falou, é trabalhar nesse filtro, e assim, o que eu falo até hoje para as minhas alunas, eu falo, gente, foca no que você controla. Sim, Foca no que você controla, porque os outros a gente não consegue controlar, entendeu? Então é isso que você falou, é tentar, não absorver essas energias, essas palavras e ter a sua própria experiência, porque a gente já sim, sabe que nós seres humanos, né, somos indivíduos muito únicos, por mais que todos temos a mesma composição. Então é importante a gente realmente ter um autoconhecimento e trabalhar em nós mesmos, que é a única coisa que a gente consegue controlar para que essas coisas externas não nos interfiram tanto, né? verdade. Essa questão do julgamento, depois de ser mãe, é uma coisa que, assim, ó, eu tenho pra mim. Eu não julgo mãe nenhuma. O que funciona pra você é maravilhoso. Você quer só comida orgânica, lindo, vai. Você só quer dar o peito, maravilhoso. O que funciona pra você? E aí eu não tenho esse tipo, sabe, de discussões, porque cada um vai ter a sua maternidade, cada um, seu filho tem uma personalidade diferente, entendeu? E a gente sabe o quanto difícil que é receber esse tipo de julgamento também. Então, a gente tenta não fazer com a outra aquilo que a gente recebe. A gente cria mais uma empatia, né? Vamos dizer assim. É, verdade. Até porque ninguém quer melhor coisa para os filhos do que os próprios pais. As mães são as principais interessadas em fazer o melhor para os filhos. Sim, Acho que também tem essa parte da informação, tem esse trabalho interno, mas as pessoas procurarem informação, né, que não seja só baseada em mim, coisas que com a evolução, né, foram se descobrindo, a medicina evolui todos os dias, então de se poderem informar, porque muitas vezes esses julgamentos, eles também afetam, primeiro porque a pessoa pode estar num posicionamento, né, psíquico não muito bom naquela altura, não consegue criar uma distância, sente-se culpada, né, ser mãe.
é sentir muita culpa muitas vezes, mas também tem a parte da informação, da pessoa poder buscar, da pessoa poder ficar um pouco mais segura naquilo que ela faz, nas escolhas que ela toma, de ter uma consciência, enfim, o leque de escolhas e possibilidades, e que dentro disso ela possa escolher o que faz sentido para aquela pessoa. Né? Acho que isso também ajuda a se afastar um pouco desses Sim, julgamentos. sim, eu tive um processo de depressão pós-parto, né, na realidade. Então, foi bem causado, assim, por essa questão justamente da minha casa vivia parecendo que era uma festa todo dia, né. Era pai, mãe que vieram para ajudar e obviamente eu sou muito grata a isso, porque justamente graças a eles, né, eu consegui também trabalhando esse processo em mim, talvez sem eles aqui teria sido mais difícil, mas são mais pessoas na casa, a gente não teve aquele momento só dos 3 ali, né, pai, mãe e o bebê. Aí o meu primo estava aqui, tinha chego o meu irmão estava aqui, Meu aí vinha Deus. amigas visitar, então assim, era intenso, né. Eu tinha essa dificuldade de pôr o limite, e aí então o que aconteceu? Eu saí de cena e fiquei só no quarto. E aí eu não queria ver ninguém, aí minha mãe ficava: "Ah, mas a fulana veio aqui te ver, ela quer te ajudar", e eu não quero ver ninguém. Então eu não queria ver ninguém, eu queria estar ali só com meu filho mesmo, né, então eu não tive, né, existem vários tipos, né, de depressão, eu não tive a questão de ter nenhuma rejeição ali naquele momento com o meu filho, eu só queria mesmo não ver mais ninguém, né, porque é um momento que a gente está muito vulnerável, né, passando por um processo onde a gente, né, que eu falo, a gente não é mais a última geração, então a gente deixa de ser, não deixa, né, continuamos, mas a gente não é mais só filha, a gente agora também é mãe. Então, essa transição para mim, eu ainda precisava de um tempo e aquele tumulto todo não estava me ajudando. Então eu tive esse momento, assim, onde eu tive que me excluir um pouco, né, assim, na verdade até hoje, assim, eu acredito que talvez não tenha sido uma depressão, hoje com o conhecimento que eu tenho, né, já se passado aí 9 anos, eu vejo que a gente às vezes é muito mal orientada mesmo durante esse processo, né, e muitas vezes a gente, por esse processo todo que a gente passa, o nosso corpo, a gente tem um desequilíbrio hormonal muito grande, né? Então é realmente muitas vezes só ter paciência, né, e esperar esse processo ir se regularizando. Algumas pessoas muitas vezes até podem fazer o uso em algum momento de hormônios para a gente ir regularizando esses hormônios, mas eu também conheço casos de pessoas que, assim como eu, acharam que era depressão e entraram, eu não cheguei a precisar, né, mas que chegaram a ter que tomar antidepressivos e depois foram descobrir que na verdade nem era depressão. Então é muito importante e é uma coisa muito séria o que muitos médicos fazem hoje em dia, em vez de fazer uma investigação um pouco mais profunda, já dá um remédio que pode afetar tanto a vida da pessoa como um antidepressivo, sendo que às vezes só uma regularização aí hormonal já pode beneficiar e fazer com que essa mulher se sinta melhor, né, ao invés de dopá-la, né? Com certeza, é um tema super importante, né? Ana? Assim, todos os tipos de depressão né, uma falta de balanceamento hormonal. O que me chamou a atenção também é que, de certa forma, eu achei super humano aquilo que tu fizeste. É que estava demais tudo aquilo em tua volta e tu quiseste te isolar para viver, de certa forma, esse momento de fusão entre a mãe e o bebê, que nós sabemos que acontece por um tempo. Se calhar foi uma questão de sobrevivência para ti também, poderes ter esse tempo, só que não era aquilo que os outros esperavam, né? Eles esperavam ver-te, não que tenha sido sem sofrimento para ti, mas eu questiono-me se não foi uma questão de sobrevivência para essa Uhum, dupla aí, tu e o teu bebê, né? Se talvez sim. foi algo que foi necessário para vocês sobreviverem no meio dessa, enfim, dessa festa, por muito que as pessoas estivessem muito felizes, né? Isso é outra coisa muito séria, assim, das mães muitas vezes se sentirem culpadas de dizer que não querem receber visita, porque o outro vai numa alegria, não é? De conhecer, só que nada vale o sofrimento da mãe e desse bebê. Assim. Então, agradar ao outro para algo que pode
ter impactos, né, tão fortes para mães e para os bebés, né? As visitas na maternidade, as pessoas não têm coragem de dizer que não querem, ou em casa. O quão importante é poder fazer isso. Não estou de forma nenhuma a dizer que é o teu caso, Ana, porque imagino que ter a família toda cá, como tu disseste, ajudou-te imenso, mas é algo que nós escutamos muito. Eu queria estar só sozinha com o meu bebê, e as pessoas apareciam e eu não tinha coragem de dizer que não. Mas é preciso ter coragem, né? Porque se não dissermos que não aos outros, nós dizemos que não a nós. Isso é muito grave. Com certeza, e eu acho que é um outro fato também a ser comentado, que foi de grande impacto, né, durante esse processo, é essa questão que eu comentei com vocês em relação a gente, né, deixar de ser só filha e virar mãe, né? E eu lembro que uma coisa que me deixava um pouco chateada é que a gente fala, quando nossos filhos nascem, quando a gente tá grávida, é tudo, ai não, pode sentar, não precisa lavar louça, ai não sei o Sim. quê, né? E aí uma vez que o nosso filho nasce, a gente vira Esquecida. invisível, e aí é Esquecida. só o bebê ali, né? E aí eu acho importante, e eu acho que um pouco disso que acontece, eu lembro que eu fui mãe nova, né? Comparado a depois a um grupo que eu me juntei aqui na Austrália de mães, eu era a mãe mais nova, as mães já tinham 35, 36, 37, eu tinha 28, 29. Então, além da imaturidade, né? Eu tinha então essas amigas nessa idade também. Então, eu era uma das primeiras a ter filho. Então, o Eu que eu também. falei que as pessoas, né? Não fazem de propósito, é porque as pessoas que não são mãe ainda, elas não entendem, então elas não fazem de propósito, né? Elas Sim, querem visitar, elas acham que sim. elas vão estar ali te ajudando, só que na verdade é o contrário. As mulheres amigas que de repente já são mãe, elas já entendem um pouco melhor esse processo. E eu acho importante deixar esse alerta, né? Então, para você que não é mãe, que tem uma amiga que vai se tornar mãe, ter esse cuidado, né, em não abandoná-la como pessoa, né, e também esse recado para os pais, porque eu lembro que eu senti muito isso com os meus pais, não tanto com a minha mãe talvez, porque é o que a gente está falando, mãe é mãe, né, mas e existe essa conexão. Mas o meu pai, eu me lembro de uma cena que me deixou muito chateada na época, Leal, até comentei já em outro podcast que eu participei, aonde eu saindo do posto de saúde aqui com ele, eu estava num processo de amamentação muito difícil, e aí foi a hora que a gente decidiu parar, e aí eu estava muito sensível, eu saí chorando, e a primeira coisa que o meu pai fez assim, ai, dá ele aqui para mim. E aí, tipo, a minha mãe olhou pro meu pai e falou assim, o que que você tá fazendo? Aí ele, tô pegando ele. Aí a minha mãe fez assim, mas ela só quer um abraço seu, entendeu? Porque naquele momento eu queria o meu pai, entendeu? Eu não, só que ele também, obviamente, né, naquele momento, e de alguma forma, como eu estou dizendo, ele achou que ele estava ajudando pegando o meu filho, né? Ele, Sim. óbvio que também não fez de propósito, mas você entende que é uma falta mesmo de, não de sensibilidade, eu diria, mas de conhecimento, de entendimento. Então, eu acho que isso também é importante deixar de alerta para os pais da pessoa que está grávida ou que vai ter um filho, né? Esse lembrete, que não esqueçam que ela está se tornando algo que ela ainda não conhece e que ela precisa mais que nunca de ser a filha, né? De ser acolhida. Com Sim. certeza. O bebê precisa da mãe, só da mãe, nos primeiros meses de vida, e a mãe precisa de todas as outras pessoas em volta para cuidar dela, para maternar a mãe. Exato. Essa rede de apoio é super importante. Como eu lembro que também passei por tudo isso aí, e a gente precisa de ajuda, de certa forma. Minhas amigas, elas não tinham filhos ainda, e também eram mais novas, mas de certa forma elas foram minha rede de apoio também, no sentido de, tipo, eu lembro de estar de pijama, sem conseguir tomar café, com o Renan chorando, descabelada, o Ricardo trabalhando. E eu desesperada, e aí eu tinha a minha rede de apoio. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, tem alguém que não tá fazendo nada, que possa vir aqui em casa um pouquinho, só pra eu tomar um banho, tomar um café, trocar de roupa, sabe? Eu acho então. E aí hoje eu sou muito solidária às mães. Se alguma amiga minha tá grávida ou teve bebê, eu nem peço pra visitar. Eu falo assim, espera o seu momento, me avisa quando você estiver pronta. Daqui a 5 anos a gente conversa. Não pra tanto também, mas é isso. Eu fui num chá de bebê, além de levar o presente pro bebê, eu levei uma caixinha
de coisinhas de mimos para a mãe. Porque a gente meio que fica esquecida ali naquele momento, né? A primeira coisa todo mundo quer, o que é natural, todo mundo quer ver o bebezinho que chegou ao mundo, mas a mãe precisa bastante de atenção, cuidado, rede de apoio, e pode ser a pessoa mais alegre do mundo. Eu sou uma pessoa assim, ai, não, você tá sempre, Raquel, você sempre de bom humor. Mentira, nos 3 primeiros meses eu tava aqui, ó, morrendo. Eu não sei se eu tive uma depressão também pós-parto, mas eu sei que eu senti também aquela coisa, o que que eu faço agora? O que que aconteceu com o mundo? Então é um momento bem difícil que tem que, é muito legal esse alerta para todo mundo Sim. de ser solidária às mães. É um acolhimento para a mãe, né? O que você falou de você levar uma lembrancinha para essa mãe, né? De você falar, olha, toma seu tempo, a hora que puder, eu vou visitar, porque você já passou por isso, como você tinha falado antes, você não imaginava. Né? Teve um grupo de mães que, assim que eu tive minha filha, eles levaram comidas congeladas para mim. Apareceram na minha casa com um monte de comida congelada. Foi o melhor presente que eu ganhei. Eu falei, o quê? Comida. Aqui, ó, segunda, terça, quarta, coloquei tudo no freezer. Falei, foi o melhor presente que eu ganhei. E ninguém pensa nisso, né? Se você levar um prato de comida para uma mãe, ela vai ficar muito feliz. Eu costumo dizer, quando eu visito minha família, eu falo, mãe, hoje eu quero ser a filha. Eu não quero ser a mãe, hoje eu quero ser a filha. E eu mesmo pra minha avó, "Vó, deixa eu ser só a neta hoje. Eu não quero ser a mãe dos seus bisnetos." Quero ser cuidada. Exatamente, porque sim, você quer, todo mundo quer. Teve alguma pessoa que comentou no nosso Instagram falando que adulto também merece acolhimento, e merece. E durante a maternidade, a gente fica muito preso pensando, ai, será que eu comprei as coisas suficientes pro bebê? Será que eu comprei a fralda? Será que eu comprei isso? Tudo, né? Eu tenho outra amiga também que tá grávida. Fala, ó, não se preocupa, não se prende muito a essas coisas, que assim, se na hora que nascer, sei lá, não comprei suporte de banheira, tudo bem. Uma pessoa pode até o Kmart ali, 5 minutos, compra esse suporte de banheira. Começa a aproveitar esse momento, você, sabe, assim, faça caminhadas e aproveite esse momento um pouco. Não fique com esse tipo de preocupação agora, porque essas coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes você compra mamadeiras ou não sei o quê, e às vezes você vai dar peito, ou você se prepara para uma coisa e acontece outra. Então, mas é só depois que a gente é mãe, né? Quando a gente tá ali, a gente, muita coisa eu faria diferente se eu tivesse o segundo filho. Eu já tenho várias coisas aqui, ó, tem uma listinha de coisas que eu faria diferente. Eu seria uma nova mulher. Uma nova mãe. Mas essa rede de apoio, como a Raquel comentou, ela é extremamente fundamental, né? Independente de qual tipo que seja essa rede, né? Hoje em dia existem tantas formas de você achar a sua rede de apoio, existem tanto, né, a sua questão da família, tem pessoas que não se dão tanto com os membros da família, podem ser amigos, podem ser grupos de outras mães, como aqui tem esse costume, essa cultura aqui na Austrália, pode ser uma organização que, né, existem muitas hoje em dia, então, porque primeira coisa, você vai ter tempo para você. Você tendo tempo para você é o que eu, né, falo muito trabalhando com mães hoje. Você tendo esse tempo para você, você vai passar a calma e a felicidade que você teve naquele tempo que você teve com você para os seus filhos, né? Se tornando assim uma mãe melhor, inclusive. Você vai ter tempo, às vezes, tendo uma rede de apoio de construir, continuar tendo tempo com o seu parceiro, ou de estar organizando algo que você queira começar a construir ou voltar para o mercado de trabalho. O tempo, ele vira sua moeda, né? Ele se torna muito mais precioso, porque aí, consequentemente, tendo alguém para cuidar, seu tempo é mais limitado. Então, a rede de apoio, sem dúvida, é importantíssima durante a maternidade, na minha opinião. Sim, é extremamente importante. E como você falou, né, Ana, não necessariamente vai ser a família, até porque muitas pessoas também não têm. Mesmo que você tenha um bom relacionamento, você não vai ter a sua família aqui como você gostaria, né? Uhum. Ou então um amigo muito próximo, como a Raquel. A Raquel teve a possibilidade, né, Raquel, de ter a família e amigos ao seu redor. Uhum. Isso é muito bom. Isso é muito bom ter alguém que você pode contar, de você ligar e falar, vem aqui me ajudar. Pelo amor de Deus.
Mas o que eu percebo também às vezes é que algumas mães também se sentem envergonhadas de pedir Não ajuda, pedem, sim. né? Então, as pessoas se oferecem, ó, me liga, se você precisar que faça uma faxina, me liga. Uhum. Mas eu não ligo. Mas tem gente que não pede, que, ai, não quero, né? Ou então que realmente acha que vai dar conta de tudo sozinha, né? Sim, Então, não vai. Então, é complicado sim, também, né? A gente também precisa sim. perceber que a gente merece ajuda. E se a pessoa está oferecendo, melhor ainda, vamos contar com esse apoio. Tem um ditado em inglês que fala, it needs a village to raise a child, né? E, e é bem isso, né? Precisa de um grupo, é uma comunidade, não é? Antigamente era assim, né? Como vocês até comentaram que o médico contou, cuidava da mãe e as mães também ajudavam a cuidar das crianças de umas das outras, né? Então a gente tem que tentar voltar um pouquinho, olhar um pouquinho para essa história, justamente para a gente entender novamente um pouco esse senso de comunidade, né? A gente se sente culpada de talvez pedir isso, tipo, como é porque no caso você não tem, a pessoa oferece, mas você fica, ai, como é que eu vou pedir para alguém para vir aqui para limpar minha casa? Né? A gente se sente na culpa, né, de pedir para ter tempo. Para Uhum. alguém pode vir aqui na minha casa porque eu quero tomar um banho, mas é porque se você não tem tanta intimidade por mais que a pessoa ofereça, você fica, não sei. É a questão da nossa culpa, É. ter tempo pra gente e ficar sentindo uma culpa porque tá tendo tempo. E talvez fique aquele embate assim, será que a pessoa só ofereceu para ser legal, para ser educada? Ou será que ela realmente quer me Sim, ajudar, né? Então a gente fica com realmente muitos pensamentos. Porém, sim. se alguém ofereceu e você realmente precisa, pede. O máximo que a pessoa pode Uhum. falar é, olha, infelizmente eu não posso. Não posso nesse dia. Exato. Vale a pena tentar. É, com certeza. Como o episódio que nós já fizemos, não tem como dar conta de tudo. Não. Porque nesse outro lado de não pedir ajuda, né? De ser a supermãe. Dá para ser a supermãe sem entrar numa exaustão, né? Num sofrimento. Existem muitas formas de ser super boa mãe. Eu de manhã eu tenho um tempo muito curto para fazer muita coisa. Agora saindo lá da maternidade, vindo agora para os 9 anos de idade. O meu marido já sai do trabalho antes da gente, então ele já não está em casa, então eu entro para trabalhar às 7h30, então entre a hora que o meu filho acorda, que é de 6 até... Eu tenho que deixar ele na escola às 7 horas da manhã, então é muita coisa para fazer durante muito tempo. Quando eu já acordava, saindo fazendo tudo atropelado, eu percebia que eu ficava muito estressada, cansada. E aí você já vai e fala, por que você não botou sua meia? Não. E aí eu falei assim, gente, quem eu estou me tornando? Eu não quero ser assim. O que eu tô... Eu falei, tá, eu preciso de mais tempo. Mas não é para tempo para ele, eu preciso de tempo para mim. Você acordar mais cedo. Eu acordo 5 horas da manhã. Eu tomo meu café sozinha no escuro, porque eu amo. Esse é o meu momento. Esse é a minha paz. Eu sento exatamente aqui nesse local. Sento aqui no escuro, tomo meu café. Tenho o meu tempo, o meu momento. Aí eu começo a fazer as coisas. Antes eu cobrava dele, porque ele tem 9 anos, então, se arruma pra escola, tudo tal. Aí ele demorava, eu me estressava. Mas o tempo também é curto. Eu falei, será que eu tô cobrando demais? Não é que ele não sabe se vestir? Ele sabe se vestir, ele sabe colocar um... De repente, as crianças que vão para a escola mais tarde, eles têm aquele tempo de acordar, tomar um café, trocar roupa. Só que como o nosso tempo é muito curto, não dá tempo de fazer tudo isso. Então eu mudei um pouco a nossa rotina. Depois de tomar esse café, ter esse tempo para mim que eu tô mais... Agora eu tô pronta para viver. Aí eu vou até o quarto dele, a gente coloca uma musiquinha, já acordo ele com uma musiquinha, eu ajudo ele a trocar de roupa e depois ele faz as outras coisas, toma café e tal, arruma mochila e tudo. Mas eu percebi que ter esse tempo para mim e ter esse tempo para nós, no mesmo aquele espaço, mudou tanta coisa, emocionalmente falando, e às vezes a gente precisa repensar no que a gente está fazendo e como que eu posso melhorar isso, se não é isso que esse caminho que eu quero seguir. Enfim, pensando nesse assunto sobre o tempo. É sobre isso, porque ninguém vai fazer por você. É você que tem que entender, né, dentro da sua rotina, o que você pode fazer por você para que todo o resto do dia flua de uma forma melhor, né? Respeitando o tempo do seu filho de uma outra forma, com mais paciência, né? Sim, e que por vezes algo que funcionou durante muito tempo chega a um determinado tempo que já não funciona. Até pode ser pela idade da criança, pode ser pelas coisas que vão acontecendo na nossa vida, pode ser porque nós não estamos mais dispostas àquilo. Então, não ficar numa rigidez também. Acho super sensível, né? Dar esse passo atrás e falar, espera aí, o que é que aqui não funciona mais? Nós somos seres de evolução, evolui o tempo todo. Não vamos nos prender em coisas, num sofrimento.
Eu considero que eu tenho muita sorte, porque o Matheus, ele é muito tranquilo, né, assim, na verdade, a personalidade dele, claro que eu não vou tirar os meus créditos como mãe, né, eu tenho certeza que também, como a Camila falou, a forma com a qual eu sempre tentei manter o nosso relacionamento também faz com que ele seja quem ele é hoje, né, mas nós somos separados, né, eu e o pai dele, então, desde que ele tinha 3 anos, mas a gente tem um relacionamento muito bom, justamente, né, para que realmente o Matheus sinta que ele é amado, independente do que aconteça, que nós vamos sempre ser uma família independente. Assim, a gente tem um contato muito próximo, eu acho ele muitas vezes, talvez também pela situação da questão do divórcio, né, eu percebo que às vezes ele até é um pouco mais maduro para a idade dele do que normalmente as crianças de 9 anos são, mas a gente é bem assim, eu falo que ele tem uma proximidade muito maior afetiva com o pai dele, né? Talvez durante essa fase, né? De o pai ser a inspiração e ter essa conexão masculina neste momento, mas é óbvio que quando ele era menorzinho, bebê, é mais aquela questão de tudo é a mãe, né? Enfim, são fases. Mas a gente sempre teve essa questão em relação ao sempre tentar manter ele sempre presente na minha vida, no meu trabalho, Camila sabe, já também, né? Ele sempre, eu já tive um estúdio, ele estava sempre lá na minha rotina, fazendo parte, entendendo que aquilo era parte da minha vida, e eu tentava sempre mostrar para ele que aquilo é o que eu escolhi para minha vida, não só pelo dinheiro, porque eu tenho prazer de ajudar as pessoas, que é algo que eu gosto de fazer, para ele buscar dentro dos conhecimentos dele, algo que realmente toque o coração dele, né? Que não seja algo só pelo dinheiro. Então, já trazendo essa consciência para ele, sempre deixando ele participar muito da minha questão profissional e tentando sempre aquela história, né? A gente dá pelo exemplo, né? Porque há muitas pessoas, quantas vezes a gente vê, às vezes as pessoas falam, faz isso, eu falo pro filho, não pode comer, sei lá, qualquer besteira, né? Vamos dizer assim, não pode comer um doce antes do jantar, mas aí a mãe tá lá beliscando uma coisa. Então, assim, não adianta muito, né? Fica um pouco contraditório na cabeça da criança. Então, a criança, por mais que a gente fale, elas copiam tudo que a gente faz, né? Então, por eu ser muito ativa nessa área da saúde do fitness, então o Matheus é uma criança muito ativa também, porque ele vê isso dentro de casa, então não adianta a gente querer cobrar algo dos nossos filhos, ou a própria conexão com Deus, o que for que você seja que seu filho queira ter, é importante você exercer, ou junto com ele, ou pelo menos para que ele veja, né, e tenha esse exemplo. Sim, tem uma parceria muito bonita, né, entre vocês, assim como com a Raquel e o Renan também, tem uma parceria muito bonita, né? O Renan é assim que eu vejo o meu filho, como o meu parceirinho. E eu sempre, quando eu pensei assim de ter um filho, eu queria ter um parceirinho para a vida mesmo. E a gente é sempre muito honesto, assim, a gente sempre fala as coisas como são mesmo. E é muito descontraído também. A gente tenta ensinar as coisas, mas de uma forma descontraída e leve. A questão, por exemplo, de dinheiro, a gente, ainda mais nós como imigrantes, que nada vem fácil pra gente, não é bem assim. Então, nossa relação é muito assim. E a outra questão também que a Ana comentou, que teve esse momento que era eu e Renanzinho sempre fazendo as coisas juntos, mamãe, mamãe, mamãe. Esse momento agora é papai, 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 papai. É uma fase que eles vão fazendo, né? E nesse momento acho que essa questão, porque ele também está muito envolvido em futebol, gosta de esporte, e aí eles assistem esporte juntos e tudo. Então acho que agora nesse momento. Mas assim, até não tá sendo tão ruim ouvir mais papai, 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 um pouquinho só. Tenho mamãe também, mas assim, ouvir um pouquinho papai de vez em quando é bom. Sim, Entendeu? Então, é bem parecido nisso, e a questão também da total. independência, de Uhum. ensinar já a cozinhar, fazer seu café, preparar suas coisas, sabe? A gente vai pra escola de bicicleta, a gente paga mico junto fazendo vídeo na internet, e é isso. Tem que ser leve, porque já é tão difícil, né, gente?
Acho que nós até partilhamos ontem uma reflexão de uma psicanalista brasileira, Rosa Mariotto, que ela perguntou assim: e vocês só sofrem com os vossos filhos ou vocês se divertem também? Só sofrimento. Nunca é sem nenhum sofrimento, mas que não seja só no sofrimento, ou Sim. é que preciso uma leveza nisso tudo, não tem que ser no sofrimento apenas. E eu queria que vocês me dissessem em uma frase o que é parentalidade. Diria que é amor, porque o amor envolve tudo, né? O amor envolve você ser vulnerável, você ser forte, você cuidar do outro, cuidar de você. Acho que é o amor. Eu acho que eu poderia acrescentar que seria aprendizado com amor, porque todo dia a gente aprende uma coisa diferente